Senhor presidente, eu gostaria, inclusive, de me ater à apresentação do senhor Daniel, onde ele traz considerações iniciais, inclusive considerações gerais importantes inicialmente, e que, a meu ver, ela termina faltando, inclusive, ao final, um posicionamento claro das fiscalizações nessa região. Entendo, por exemplo, é uma região menos povoada, é uma região, posso dizer assim, em desenvolvimento, né? O senhor nos colocou aqui na apresentação, na folha de número 4 da apresentação, são 7 fábricas de cimentos na região norte do país, né? A produção, essa produção, ela é em torno de 3 milhões de toneladas, 3 milhões e 200 mil toneladas, e tem um consumo de 5 milhões. O que eu observo é que é uma relação que ela, de 3 para 5, tem um bom distanciamento, um consumo muito maior do que uma produção. Eu penso que isso aqui já é um fator, praticamente, que o CAD ele atua muito nessa questão econômica. Já é um fator, quer dizer, a produção na região é menor do que o consumo ali praticado. Já serviria de uma luzinha amarela, tanto para os órgãos fiscalizadores, quanto para o próprio CAD. Né? Já é um motivador, porque, na verdade, ali você tem uma iniciativa. A produção na região é menor do que o consumo daquela região. E eu pude observar, fazendo uma comparação assim, bem em linhas gerais, como está a sua apresentação também, Daniel, que, só pulando, indo à página de número 10, houveram várias autuações. Várias autuações. Eu posso dizer aqui que beirou as 10 autuações que foi registrada aqui na apresentação. Das 10 autuações, nós temos praticamente 5 autuações, elas foram arquivadas por ausência de comprovação, né, do fato. 2, elas estão em análise, uma está em análise, e uma outra, que é o primeiro, ela teve uma condenação, ela tem uma condenação, que é o processo administrativo 08012-2003-11. Então, tem essa que tem a condenação de 3 empresas e uma pendência. Então, eu observo assim que o CAD tem atuado, mas essa parte onde tem o número de arquivamentos por ausência de prova também é um número muito expressivo com relação. Mas, voltando um pouquinho à nossa apresentação, até porque os deputados Vicentinho, o deputado Abel e o próprio deputado Edio já colocou com muita propriedade quando eles colocam essa comparação. Na sua apresentação inicial, você diz que o transporte ele implica a relação significativa entre o custo do transporte e o preço final do produto. Nós sabemos do volume, nós sabemos das condições, nós sabemos das distâncias, mas aí foi feito um paralelo agora, doutor Daniel, na região praticamente centro-oeste e sul, onde tem as equivalências são as mesmas, 800 quilômetros entre o Espírito Santo e o Distrito Federal, e a saca de cimento ela custa R$ 17,00 a saca de cimento com 50 quilos. E aí você tem Roraima, Boa Vista, mais precisamente, que é a capital, da capital amazonense, você tem 800 quilômetros e você tem uma saca de cimento de 42,5 kg, sendo comercializado a R$ 34,00. Não há uma... Eu comparo isso como um candeeiro. No tempo da minha avó, você colocar isso debaixo de uma mesa no escuro e você querer escondê-lo, não querer ver, no período noturno. Você colocar um candeeiro na escuridão, embaixo de uma mesa, para que não seja encontrado. Essas são comparações muito latentes, muito claras. Uma clareza, por exemplo, distância, preço de custo. Não é possível, onde estão as jazidas, o processo produtivo desse produto, que ele vai trazer um distanciamento de preço de venda dessa monta.
Não tem como explicar isso. Se você, inclusive, e se você agravar a situação, você tira a isenção que está estabelecida na região norte por uma questão, e aí é que você não consegue explicar mesmo. E aí é que eu penso que o CAD poderia atuar muito fortemente nessas comparações. E aí, pegando a sua apresentação, Daniel, na página de número 7, o número reduzido de agentes. Até entendo, porque, na verdade, é uma região em desenvolvimento, é muito perceptível e muito claro também para nós. A gente não consegue explicar isso para um consumidor, para um mortal que compra uma saca de cimento que ganha R$800, que ganha um salário mínimo. Você não consegue explicar isso, menos ainda, para o empresário que precisa fazer vários empreendimentos e que não precisa de uma saca, mas precisa de um número substancial. A inexistência de substitutos perfeitos, ok? Mas quando a gente entra aqui, o impedimento à entrada de novos concorrentes. Na sua apresentação, na página 8, a coordenação para controle das fontes de insumo de cimento. Né? A página 8 da sua apresentação, que trata do caso de cartel, o impedimento da entrada de novos concorrentes, de novos produtores, a importação desse produto. Nós chegamos a fazer uma alteração na legislação para que as sacas de cimentos fossem feitas de 42,5 kg, para atender o produtor de cimento, para que não houvesse uma situação. Não está havendo uma preocupação com o cliente, com o consumidor, com quem paga essa conta. E aí eu quero fazer chegar às suas mãos uma comparação que o gabinete do deputado Edio fez, né, onde ele sai traçando alguns estados, não são todos, até como Tocantins aqui, como um dos produtores de cimento não está relacionado, né, alguns produtores de cimento, onde está o preço da saca de 50 quilos, fazendo um comparativo do preço da saca de 42,5, retirando a tributação, e aí colocando, e mesmo assim, o maior preço evidenciado, que é no estado do Pará, com R$ 28,11 a saca de cimento. R$ 28,00 a saca de cimento. E no estado do Amazonas, a 32, e no estado de Roraima, a 34. Então, eu penso que o CAD, penso e afirmo assim, categoricamente, tem mais do que instrumento, para dar uma olhada, nesse fato que nós estamos mostrando aqui nessa comissão de Minas e Energia e nessa audiência pública, né? Temos uma produção abaixo do que é necessário para o mercado daquela região, temos um consumo praticamente dobrado, praticamente 100% do que está sendo produzido na região. Temos um preço diferenciado, aí nós estamos falando de quase 26 estados da federação, temos um preço diferenciado e não entendo como os preços de custo. Nós sabemos que é uma situação homogênea, nós sabemos que são poucos agentes produtores, principalmente na região norte, mas o custo de produção ele não tem como variar. Principalmente quando acabamos de fazer uma comparação também, que é colocado na comparação de custo, um transporte em áreas equivalentes. Não consigo ver. É como eu comparei agora há pouco. É como colocar um candeeiro embaixo da mesa à noite e querer que aquilo no escuro, e não querer que aquilo seja evidente, não seja visível para as pessoas que estão no entorno. Muito obrigado.